Gravando, então, a partir desse instante. Esse restinho de curso nosso que a gente tem, a gente vai falar sobre os espaços vetoriais de dimensão finita. Na verdade, isso aqui é tratado lá no capítulo 10 do Butkov. Mas, num primeiro momento, né, o pano de fundo para essa nossa discussão acerca de alguns aspectos de álgebra linear, né, que é onde entra, né, o conceito de espaço vetorial, pano de fundo vão ser os chamados problemas de oscilações acopladas. A gente vai ver como é que a gente constrói as equações de movimento para sistemas oscilantes cujas equações de movimento são acopladas. Daí eu vou mencionar brevemente o que eu quero dizer por esse acoplamento. E vamos dizer assim, de certa maneira, a gente vai aprender como é que a gente resolve isso matricialmente, usando técnicas de álgebra linear. Tá certo? Então, vamos começar a abordar o seguinte problema. Vamos imaginar que a gente vai tratar dois osciladores acoplados. Lá na física 2, em particular, vocês devem ter aprendido um bocado de coisas a respeito de um oscilador, um objeto acoplado a uma mola, né? Eu até cheguei a resolver algumas coisinhas há alguns dias sobre sistemas oscilantes, mas para um sistema massa-mola sujeito à ação de uma força externa. Agora vamos imaginar que ao invés de apenas um objeto, a gente tem dois. Mas o movimento desses dois objetos é linkado, ou seja, o movimento de um provoca modificações no movimento do outro e vice-versa. Numa cadeia atômica, por exemplo, você tem vários átomos ligados entre si por meio de ligações químicas. Então, à medida que um átomo se movimenta, ele vai alterando o comprimento das ligações químicas, ele vai perturbando os demais átomos ao redor dele. É um problema de oscilações acopladas, tá certo? Claro que a gente não vai tratar um problema dessa natureza, porque esse é um problema que envolve coisas de mecânica quântica, mas do ponto de vista conceitual tem muitas similaridades. Então veja o seguinte, vamos imaginar que eu tenho isso aqui. Eu tenho dois sistemas massa-mola acoplados entre si. Então eu tenho uma primeira massa de valor M1 e aqui uma segunda massa de valor M2. E aí eu tenho uma mola conectada nesse suporte de fixação no objeto M1 com uma constante de elasticidade K1, uma outra mola que vem desse suporte de fixação até o objeto M2, que eu vou chamar de M2. E o acoplamento surge pela existência de uma terceira mola. Então, digamos que eu coloque uma mola que liga o próprio objeto 1 com o objeto 2. Digamos que aqui, então, nessa posição, nesse instante, eu tenho uma posição x1 para esse meu objeto. E aqui eu tenho uma posição x2 para esse meu objeto, digamos.
em relação a essa origem aqui. Então, nesse instante, esse objeto estaria numa posição x1 em relação a essa origem, esse objeto estaria numa posição x2 em relação a essa origem. Para que a gente possa construir as equações de movimento, a gente vai precisar das forças que atuam tanto no objeto 1 quanto no objeto 2. Normal e o peso são irrelevantes nesse problema, porque o movimento ele vai acontecer essencialmente na horizontal, né? Então, se os objetos se movem nesse instante, por exemplo, para a minha direita, o que vai ser relevante para nós são as deformações que as molas de valor de elasticidade K1, K e K2 vão sofrer. Digamos então que eu chame a atenção de uma mola em particular. E aí essa mola, ela tem um tamanho natural que eu vou chamar de x0. Então x0 representa para mim o comprimento dessa mola sem deformação. É o comprimento natural dessa mola. Certo? Ora, se eu então traciono essa mola para a minha direita, por exemplo, ela foi então sujeita à ação de uma força, então ela foi deformada de uma certa quantidade, que eu estou chamando de x. Tá certo? Então, isso aqui representaria a posição de um objeto acoplado a essa mola. Então, originalmente, esse objeto estaria numa posição x0, depois ele vai estar numa posição x em relação a essa minha origem. Se eu for escrever a lei de Hooke, que vai me dar a força que essa mola vai exercer nesse objeto, como que a lei de Hooke seria escrita? A força elástica que essa mola aplica nesse objeto, ela é proporcional à constante de elasticidade da mola, certo? E à deformação sofrida por essa mola. Quanto vai valer essa deformação? Essa deformação ela pode ser dada pela diferença entre a posição do objeto quando ele está nessa posição X e a sua posição quando a mola não está esticada. Isso aqui representa o quanto a mola realmente se deformou durante o movimento do objeto. Então, isso aqui dá menos K, que multiplica x menos x0. Lá na física 2, a gente não costuma dar muita ideia para esse comprimento natural da mola, não. E aí a gente chama a própria deformação diretamente de x. Por isso que a gente escreve a lei de Hooke com menos K vezes x. Ok? O menos é porque a força é restauradora, né? Se o objeto se move para a minha direita, com uma certa velocidade v, a força que a mola vai exercer no objeto vai tentar trazer o objeto para a sua posição original novamente, ok? Mas então, levando-se em conta esse comprimento natural da mola, a força elástica nessa mola aqui, que não precisa ser uma dessas três, é uma mola qualquer, ela seria expressa por meio dessa relação aqui. Nenhuma novidade. A maneira como a gente está expressando a força elástica que é ligeiramente diferente, porque eu estou colocando a condição inicial do problema, que é a posição inicial do objeto, na minha definição de força elástica, tá certo? Em outras palavras, eu estou definindo a força elástica em termos das posições do objeto em dois instantes, um instante inicial e um instante arbitrário quando ele se encontra nessa posição X. Eu vou usar esse raciocínio para tentar escrever as equações de movimento para esses dois objetos. Então, por exemplo, esse objeto M1,
ele está sujeito à ação de 2 molas. Então, o movimento dele é regido por uma soma, que vai ser uma soma vetorial, da força que a mola 1 aplica nesse objeto e também da força que essa mola K aplica nesse objeto. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou agora chamar a atenção só desse meu objeto 1. Então, objeto que tem a massa M1. Daí eu tenho essa segunda mola. E aqui eu tenho a primeira mola com uma constante de elasticidade K1. Como que eu vou escrever a força que a mola 1 exerce nesse meu objeto? Lei de Hooke. Isso aqui é dado por menos K, que multiplica a posição do objeto, que eu vou chamar de X1, menos a deformação inicial da mola 1, que é X10. É a força total? Não. Essa é a força aplicada somente pela primeira mola. Aí agora eu tenho que escrever a força que a mola K exerce nesse meu objeto. Como que eu vou escrever a força que a mola K exerce nesse meu objeto? Aí eu tenho que levar em conta que a mola K não está sozinha, ligada unicamente ao objeto 1. A deformação dessa mola, ela depende do deslocamento do objeto 1 e também do deslocamento do objeto 2. O quanto essa mola vai se deformar depende do quanto esse objeto 2 andou para a minha direita ou para a minha esquerda. Certo? E também depende do quanto o meu objeto 1 veio para frente ou veio para trás. Então, pensem bem. Se esses dois objetos, 1 e 2, se movimentarem em sentidos contrários, esse vindo para a minha esquerda e esse vindo para a minha direita, o tamanho da mola vai aumentar. Porque você vai deformar a mola, você vai esticar a mola tanto à esquerda quanto à direita. Você pode também comprimi-la, tanto à esquerda quanto à direita. Então você teria uma força de compressão atuando para a esquerda e teria também uma força de compressão atuando para a direita. Essas duas combinações representam situações em que os objetos 1 e 2 movimentam-se em sentidos contrários. Mas eu posso ter os objetos também se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. O objeto 1 vem para a minha direita, o objeto 2 também vem para a minha direita. Ou o 1 vem para a esquerda, o 2 também vem para a esquerda. Eu pergunto então para vocês, como que eu vou escrever essa força devida à mola intermediária? Eu acredito que ela vai ter que. Você vai ter. Para você achar essa força, vai depender das forças dos dois lados, não é isso? Vai. Então. Não, só uma pergunta, não é mais fácil você escrever a força ó, da última mola lá antes de procurar essa do meio, não? Sem dúvida. Então você já enxergou um problema importante. O acoplamento não deveria, ou melhor, o acoplamento é melhor definido, a mola de acoplamento tem a sua força melhor definida se eu olhar para os objetos da extremidade antes. Então, talvez valha a pena eu escrever a força de deformação que a mola 2 vai sofrer, ou vai aplicar no objeto 2. Para que na sequência eu combine tanto a força da mola 2 quanto a força da mola 1, me dando a força da mola central.
Para a força da mola 2, essa força ela é aplicada no segundo objeto. Aqui eu até vou chamar essa constante de K1, né, para ser mais coerente. A força da mola 2, ela vai ser escrita de maneira muito similar. Ela vai ser dada por menos K2, que multiplica x2 menos x2, 0. Quer dizer, é a posição inicial do objeto 2 subtraída da posição do objeto 2 em um determinado instante. Então, eu simplesmente apliquei a lei de Hooke novamente para essa mola, levando-se em conta qual era a sua posição inicial, né? Comprimento natural quando ela não está deformada, e qual é a posição que ela vai ocupar, ou que o objeto 2 vai ocupar em um segundo momento. E aí, a partir dessas duas expressões para as molas das extremidades, talvez agora fique mais fácil determinar a expressão da força da mola central. Como vocês acham que isso poderia ser escrito? Então, o caminho das pedras passa pelo que o Vitor disse mesmo. Conhecendo o F2 e F1, nós podemos determinar o FK. Então vem a pergunta. Como que o FK poderia ser determinado? Edson, eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu vi assim, o FK seria a soma do F1 com o F2? É uma soma, mas é uma soma vetorial. Uhum. Certo? Também você tem que levar em conta o seguinte. As forças F1 e F2 são forças aplicadas nesses objetos 1 e 2. A força 1 é a força que a mola 1 aplica nesse objeto 1. A força 2 é a força que a mola 2 exerce nesse objeto 2. Ela não está conectada diretamente no objeto 1. Está conectada diretamente no 2. Agora, a mola central, ela se acopla tanto ao objeto 1 quanto ao objeto 2. Então, reparem o seguinte. Essa mola, caso os dois objetos se movam em sentidos contrários, ela vai ser ou esticada ou comprimida. Certo? E tem um cenário que os objetos podem se movimentar na mesma direção e no mesmo sentido. Aí vai depender do quanto um está se deslocando mais ou menos do que o outro. Mas é uma soma mesmo, Samuel. Só temos que tomar cuidado que é uma soma vetorial. Então, tem que prestar atenção em como é que eu vou orientar essas forças na mola central corretamente. Alguma sugestão? Você repete a pergunta rapidinho para mim que eu tô falando aqui. A pergunta é a seguinte. Eu tenho uma soma, algum tipo de soma entre F1 e F2, que vai me dar a força sentida pela mola central. Tá certo? Essa força, por sua vez, é a força que vai ser aplicada tanto no objeto 1 quanto no objeto 2. Então, eu tenho que pensar em termos vetoriais como que eu poderia construir a força FK conhecendo as forças nas molas das extremidades, a F1 e a F2. Então, eu meio que tem que tomar um sentido, né? Senão... Sim. Então, por exemplo, se eu tenho o sentido da M1 indo para a esquerda, eu Tá. tenho que a força 1 tá para a direita. E a força K também. A força K atuante A K1 que você tá falando. Sim, mas a K Ah, tá. também vai ser contra o deslocamento. Então ela também vai estar para a direita.
Não necessariamente, porque isso vai depender do movimento do objeto 2. Então, se o objeto 2 estiver comprimindo a mola K2, por exemplo, ele vai esticar a mola K. Ao esticar a mola K, ele puxa o objeto 1 para frente. Eu tô com dificuldade de visualizar como ficaria esse movimento, Edson. Porque eu tava pensando se os dois objetos, quando fosse para a esquerda, iriam as duas massas para a esquerda e voltavam para a direita, ou se ficariam em movimentos contrários, entendeu? Você mencionou duas possibilidades. Independe, né, o que eu tô falando. Exatamente. Esses dois movimentos que você sugeriu, eles são possíveis. Se os dois se movimentarem em sentidos contrários, eles vão se movimentar lembrando as pinças de uma tesoura, Isso. certo? Um para um lado, um para o outro, um para o lado, um para o outro, um para o lado, um para o outro. Isso, inclusive, é um modo de vibração chamado de modo tesoura, exatamente por conta desse aspecto do movimento, certo? Agora, você pode ter os dois osciladores se movimentando de forma síncrona, os dois se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, mas aí o que eu tava pensando é que, independente desses movimentos, a força vai ser a mesma coisa, né? Com toda certeza. A expressão geral é a mesma coisa. Expressão geral é a mesma coisa. E aí? Ô, Ed, Pois não? por exemplo, se eu tenho a M1 indo para a esquerda e a M2 indo para a direita, elas vão com a mesma força para um lado e para o outro, ou não? Como é que é? A massa 1 e a massa 2, por exemplo, se elas vão uma para a esquerda e outra para a direita. Digamos, a massa 1 está indo para a esquerda e a massa 2 está indo para a direita. Elas vão com a mesma força, a força que K1 exerce sobre M1 para a esquerda é a mesma que K2 exerce sobre M2? Não necessariamente. Porque isso aí vai depender dos valores de K, vai depender das deformações. Imagina que o K1, por exemplo, é uma molinha, tipo uma molinha de isqueiro. Você já viu uma mola de isqueiro? Você já quebrou um isqueiro para ver o que ele tem dentro? Uhum, E tem uma molinha compridinha, bem fraquinha, não tem? uhum. E se aqui é esquerda, se aqui é direita, você tem uma mola de um amortecedor de automóvel. O movimento vai ser muito mais difícil, não vai? Porque é uma mola muito mais rígida, muito mais forte. Então você pode ter esse oscilador se movimentando muito pouco, deformando então a mola muito pouco, né? E esse aqui se movimentando bastante. Então, você não tem garantia nenhuma disso. Ô Edson, Oi? tá dando para me ouvir beleza aí? Tranquilo. Tava pensando aqui, talvez a força em cair, ela vai. Assim, vou falar o que eu pensei aqui. Tá. Eu pensei num caso cujas duas massas, aí, M1 e M2, estão indo para o centro, na direção do CAI. Então, o M2 está indo para a esquerda e o M1 está indo para a direita. Tá. Então, a força que a mola que tem a constante elástica K1 vai estar para a esquerda, correto? Correto. E a da força M2 vai estar para a direita. Tá. Não tá E errado, não. vai ter uma força nessa mola K que ela vai estar
no mesmo sentido de K1 e no mesmo sentido de K2. Aí não seria uma resultante dessas duas forças, não? É Ou eu uma pensei resultante. abobrinha? Não, é uma resultante dessas duas forças mesmo. Eu só acho que vocês estão seguindo um caminho que é apesar de vocês terem dito várias coisas certas, eu acho que o caminho que vocês estão seguindo ele é perigoso. Por quê? Vocês estão tentando construir uma equação de movimento com o movimento dos dois objetos ao mesmo tempo. E isso não é uma boa estratégia para você poder aplicar a segunda lei de Newton. O ideal, do ponto de vista da segunda lei de Newton, é você focar em cada objeto individualmente. Então, vamos tentar analisar o que acontece no M1. Vamos desenhar o nosso M1 aqui. É o referencial, né? Mas... Vamos imaginar que o M1 está se movimentando para a minha direita com uma certa velocidade V1. Ora, se ele está se movimentando para a minha direita, a mola K1 vai fazer o que com o M1? Ela vai empurrá-lo para a direita ou ela vai tentar trazê-lo para a esquerda? Puxar para a esquerda. Vai puxar para a esquerda. Porque a mola, a força de uma mola, é uma força restauradora. Então, existe uma tendência da mola tentar trazer o objeto para a direita, para a esquerda, certo? Para que a mola não quer ficar esticada. Essa é a ideia. A mola quer ficar na posição de menor energia potencial. Da mesma maneira como um corpo em queda livre, como essa pecinha aqui da minha mesa digitalizadora. Essa não é a posição natural dela. A posição natural dela é ficar num ponto de menor energia potencial. Por isso a gravidade a puxa para baixo. As molas operam mais ou menos da mesma maneira. A mola tenta trazer o objeto para a posição de equilíbrio, não é porque a mola está cagando para o objeto, não. É porque ela não quer ficar esticada. Ela quer voltar para a sua posição de tamanho natural. Então, caso o meu objeto 1 mova-se para a minha direita, a força que a mola 1 exercerá nesse meu objeto 1 vai atuar para a minha esquerda. Isso aqui, então, essa força aqui, então, eu vou chamar de F1. Agora, para ele se movimentar para a direita, ele tem que estar sendo tracionado por alguém. Então, o que vai acontecer? Se o objeto 1 está sendo puxado para a esquerda pela mola 1, o que a mola central vai fazer para que ele se mova para a direita? A mola central vai empurrar para a esquerda. Isso. Não, a mola central vai. O movimento está acontecendo para a direita. Sim. A mola da esquerda tenta segurar o objeto 1, mas ele vai para a direita. Uhum. Então tem algo que está puxando ele para a direita. O que é? O que deve ser? É a força da mola central. Tá. Então a força da mola central, ela está puxando o nosso objeto para a direita. Você concorda com isso? Sim. Agora vamos imaginar o seguinte. Imaginamos que eu tenho esse mesmo objeto, mas ao invés desse objeto estar se movimentando para a direita, ele está se movimentando para a minha esquerda. Se ele está se movimentando para a esquerda com uma certa velocidade V1, então ele está sendo puxado para a esquerda pela mola 1
e ele está sendo puxado para a direita pela mola central, que é a mola K. O mesmo diagrama de forças de antes. Mas você ainda tem uma outra possibilidade, que é a seguinte. Vamos imaginar que a mola central não está sendo comprimida, está sendo esticada. Então, ela estaria golpeando o meu objeto M1 para a esquerda. Como que a mola da esquerda vai reagir? Ela quer ficar no tamanho natural dela. Quando ela sente o objeto M1 vindo para cima dela, ela sente que vai sofrer um esforço de compressão. Ela atua com uma força em M1, indo para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Para a direita. Isso. Edson, Foi? eu fiquei com uma dúvida. Pois não. Se eu tenho movimento para a direita, eu tenho que a força 1 vai tentar segurar porque ela tende a querer ficar na posição de menor energia potencial, certo? Na posição de equilíbrio. Se ela estiver sendo esticada, sim. Beleza. Mas quando ela está sendo esticada, consequentemente a FK está sendo comprimida. É isso que eu fiquei confuso. Não, você não está ficando confuso, não. Você está começando a enxergar a solução do problema. O que vocês estão começando a perceber é o seguinte: qualquer arranjo que você tente montar com essas forças, esses vetores sempre têm sentidos contrários, como você mesmo acabou de perceber, Samuel. Todo arranjo que você tenta construir das forças atuantes em cada um desses objetos mostra que essas forças estão atuando em sentidos contrários. Você não falou nenhuma bobagem, não. O que você falou está correto. Porque as forças vão ter sentidos contrários mesmo. Entendi. Agora, vejam bem. Vejam bem. Você tem o seu objeto central com massa M1. Aqui eu estou representando como um pontinho só. Você tem o seu objeto à direita com massa M2, também representado por um pontinho. Está aqui a origem do seu sistema de referência. Então, aqui está teu eixo X, aqui um eixo Y, beleza, certo? Aí aqui você tem o quanto a mola 1 está esticada. A deformação que a mola 1 sofreu é a posição do objeto nesse instante, que eu estou chamando de X1, menos aquilo que eu estaria chamando de posição natural da mola, o tamanho natural da mola. Então, aqui eu tenho um parâmetro E1, que eu vou chamar de elongação da mola 1, a deformação que a mola está sofrendo. Quem é essa deformação? Ela vale a posição da ponta da mola, que é a posição do objeto nesse instante, menos x1 inicial, x1 zero. Aí, para o objeto 2, você tem algo muito parecido. Você tem a posição do objeto num determinado instante, que eu estou chamando de x2, e digamos que aqui seria o tamanho natural da mola,
sem deformação, que é o x2, x2,0. Qual é a deformação da mola 2? Ué, a deformação da mola 2 é igual a x2, que é a posição do objeto nesse instante, medida em relação a essa origem, né? Menos x2,0. Essa diferença, ela nos dá o quanto a mola 2 esticou. E aí eu pergunto para vocês, essas duas deformações vão me dar a deformação da mola central. Como que eu poderia escrever a deformação da mola K, considerando as deformações E2 e E1? Se a mola 2 for deformada em 20 centímetros, esticada, e a mola 1 for deformada em 10 centímetros, também esticada, então, você estica a 2 para a esquerda em 20 centímetros. Estica a 1 para a direita em 10 centímetros. Qual é a deformação que essa mola aqui vai sofrer? 30 centímetros comprimida? Não. Veja só. Você esticou 20 para a esquerda. Certo? Aí você esticou a mola 1, 10 para a direita. Você tem um efeito sanfona, ô Vitor. Você vai sanfonar a mola central. Então, o comprimento dela não pode aumentar. Aliás, pensando até em termos vetoriais, eu acho até que você não está errado, não. Eu acho até que você tem razão. Porque, pensa comigo, se você tira... Pode ser um pensamento meio burro, mas se você tira 20 centímetros de espaço de um lado e 10 do outro, Tá você certo. vai ter perdido 30. Né? Sim, eu concordo. Não, você tem razão. Eu tinha entendido outra coisa que você tinha falado, mas eu entendi esse raciocínio. Você está certo. Então, como que eu escrevo o EK? A elongação da mola K. A soma das duas elongações? Mas veja que, nesse caso, essa soma, ela vem de duas deformações que aconteceram em sentidos contrários. Mudar sinais, né? Então, quer dizer que, no fundo, vai ser uma diferença. Uhum. Porque você está pensando em termos vetoriais. Quando você subtrai dois vetores de sentidos contrários, isso não te resulta numa soma, no final das contas? Pega o vetor 2i e subtrai dele o vetor menos 3i. Isso aqui não vai te dar 5i no final das contas? Exatamente. Então, o EK vai ser isso. Você vai ter x2 menos x2,0 subtraído de x1 menos x1,0. Aí, Vitor, se você deformou uma mola de 20 centímetros para a esquerda e a outra de 10 centímetros para a direita, essas deformações aconteceram em sentidos contrários. Se você somar vetorialmente, você vai fazer 20 menos 10, porque seria 20 na direção menos i, que é para a esquerda, e 10 na direção i. Sim. Vai dar um vetor resultante de menos 10 unidades. Mas isso não está coerente com o que você falou, que é o correto, tem que dar 30. Então é porque você tem que fazer uma diferença.
mas é uma diferença porque você está pensando em termos vetoriais. É, porque eu só tinha pensado em quanto de espaço que a mola central ia perder, entendeu? Você pensou corretamente, você já pensou em termos do módulo, mas pensando Sim. em termos vetoriais, seria uma diferença vetorial. Ah, beleza. Ok? Yuri, Samuel, acompanharam? Sim, sim. Ok? Então agora, talvez eu tenha condições de escrever a força de deformação que a mola K provoca no objeto 1. A força sentida pela mola K, ela vale a constante de elasticidade dela, que multiplica x2 menos x2 menos x1 menos x1. E aí agora eu tenho expressões tanto para a força à esquerda no objeto 1, quanto para a força à direita no objeto 1. Então a força total em M1, que eu vou chamar de FM1, é a força provocada pela mola K1 mais a força provocada pela mola K. Isso aqui vai me dar o quê? Já pensando em termos modulares, isso aqui vai dar menos K1 que multiplica x1 menos x1 mais FK, que é K que multiplica x2 menos x2 menos x1 menos x1. Eu estou colocando esse sinal positivo na força provocada pela mola K, porque como o Samuel mesmo tinha comentado agora há pouco, ele até estava estranhando, o fato é que essas forças sempre terão sentidos contrários. Então, uma puxa para a esquerda, a outra puxa para a direita. Uma empurra para a direita, a outra empurra para a esquerda. Então, se uma for negativa, a outra tem que ser positiva. Basicamente, a ideia é essa. Como da lei de Hooke eu convencionei colocar a força sentida por uma mola acoplada num objeto de menos K vezes a deformação, para outra mola que está ligando dois objetos, eu vou colocar K vezes a diferença das deformações, que é o que vai me dar a deformação resultante. Tá claro isso? Tá beleza. Para o objeto 1? Sim, sim. Então tá. Então vamos lá. Então a força aplicada nesse objeto 1, ela vai ser menos K, aliás, menos K1, né? Que multiplica x1 menos x1, mais a mola central, que é K, que multiplica x2 menos x2 menos x1 menos x1. Então, veja que a força aplicada no objeto 1 depende da posição do objeto 1, mas depende também da posição do objeto 2. Olha que coisa. É aí que o acoplamento está aparecendo. A posição de um objeto vai influenciar na posição do outro objeto. E aí agora vamos fazer um exercício parecido para a massa M2. Aí a massa M2, ela está ligada a uma mola de constante elástica K2 e a nossa mola central com constante de elasticidade K. Qual é a força provocada pela mola 2? Ué, vale
menos a constante elástica da mola 2, vezes x2 menos x2 zero, na direção I. Quanto vai valer a força provocada pela mola K? A força provocada pela mola K é a mesma daqui de cima, pelo menos em módulo. K que multiplica x2 menos x2 zero menos x1 menos x1 zero. Então, agora eu vou escrever a força total em M2. E eu vou chamar essa força de Fm2. Quem vai ser a força resultante total no objeto de massa 2? É a força aplicada pela mola 2, que é menos K2, que multiplica x2 menos x2 zero. E o FK? Vai ser somado ou subtraído de K2? Edson, aí a gente está considerando que que está indo no sentido da primeira parte? Vai somar, não? Vai fazer igual o outro. Igual o da massa 1, não? Vocês acham que vai dar essa mesma força aqui? Pensem na mola central. A mola central, quando ela puxa o objeto 1 para minha esquerda, o que ela faz com o objeto 2? Pensem no modo tesoura. Puxa o 1 para a esquerda. Aliás, digamos, empurra o 1 para a esquerda. Empurra o 2 para a direita. Uhum. Puxa o 1 para a direita. Puxa o 2 para a esquerda. Ela atua da mesma maneira no objeto 2 e no objeto 1? Ou ela provoca deslocamentos em sentidos contrários nesses dois objetos? Do objeto 1 para o objeto 2 são sentidos contrários. Então, na verdade, Tem que ser uma subtração. tem que ser uma subtração. A força, em termos vetoriais, que a massa 2 sente, é a força provocada pela mola 2 menos a força provocada pela mola K. Porque a mola K não atua da mesma maneira no objeto à esquerda e no objeto à direita. Ela puxa um objeto para um lado, puxa o objeto para o lado, o outro objeto para o lado contrário. Empurra um objeto para um lado, ela vai empurrar o outro objeto para o lado contrário. Ela sempre vai trabalhar de maneira a ter movimentos diferentes no bloco 1 e no bloco 2. Então, se para o objeto 1 eu utilizei um sinal positivo para a definição do FK, aqui para o objeto 2 eu tenho que utilizar um sinal negativo. Isso aqui vai me dar menos K, que multiplica x2 menos x2 zero menos x1 menos x1 zero. E aí, com isso, eu meio que teria um sistema com duas equações e duas incógnitas. Eu tenho a força aplicada na massa 1, que é menos K1, x1 menos x1 zero, mais K que multiplica x2 menos x2 zero, menos x1 menos x1 zero.
Já a força que atua na massa 2, ela dá menos K, que multiplica x2 menos x2,0. Então, vocês reparem o seguinte, do ponto de vista da lei de Hooke, não há nenhuma preocupação na mola que atua em um único objeto. A força é menos K vezes a deformação sentida pela mola. Mas nas molas de acoplamento, você tem que tomar cuidado, porque elas não atuam da mesma maneira nos dois objetos que estão acoplados por ela. Então, se um ganhar um sinal positivo, o outro vai ter que ganhar um sinal negativo. Aqui nós vamos ficar com menos K, que multiplica x2 menos x2,0 menos x1 menos x1,0. Normalmente, nós estamos interessados em quê? Quando você resolve um problema dinâmico, problema via leis de Newton, ou até mesmo no formalismo lagrangiano, né? Mas não é o que nós aplicamos até segunda ordem. Em geral, você está interessado em localizar objetos. Você deseja saber qual é a posição dos seus objetos ao longo do tempo. No fundo, nesse problema, você quer responder quem é o x1 e quem é o x2, que são as posições dos objetos 1 e 2 ao longo do tempo. Ora, no final das contas, quem seria a força que a massa 1 sente? É a força resultante. Porque o peso e a normal nesse problema, para a força resultante, não contribui em nada. São forças que atuam ao longo da vertical, com sentidos contrários. Então, para mim, a força resultante está puramente na horizontal. Se isso aqui vai ser pensado do ponto de vista da segunda lei de Newton, a força sentida pela massa 1, a força resultante na massa 1, seria m1 vezes a derivada segunda da posição do objeto 1 em relação ao tempo. E isso aqui tem que ser igual a menos K1, que multiplica x1 menos x1,0, mais K, que multiplica x2 menos x2,0, menos x1 menos x1,0. O que nós temos aqui? Uma equação diferencial. É uma equação diferencial na variável x1, que é a posição do objeto 1, né, no caso. E a força sentida por m2? A mesma coisa. Vai dar m2 vezes a derivada segunda da posição do objeto 2 em relação ao tempo. Isso aqui vai ser igual a menos K2, que multiplica x2 menos x2,0, mais a força aplicada pela mola central, que é contrária ao que ela faz no objeto 1. Então, eu fico com K, que multiplica, a menos de um sinal, né, claro, x2 menos x2,0 menos x1 menos x1,0. Então, repare que a derivada da posição do objeto 1, derivada segunda, depende da sua posição e depende da posição do objeto 2. O mesmo para o objeto 2. A derivada segunda da posição do objeto 2 em relação ao tempo depende da posição do objeto 2, mas também depende da posição do objeto 1. Então, nesse sentido, o que nós temos agora é um sistema de equações diferenciais acopladas. Por quê? Eu quero descobrir duas variáveis que representam a posição do objeto 1 e 2 ao longo do tempo, mas a posição do objeto 1 depende também da posição do objeto 2. E a posição do objeto 2 também depende da posição do objeto 1.
Tá certo? Antes que eu prossiga, até esse ponto, alguma pergunta? Tá, Da agora minha tá parte, legal. não. É óbvio o seguinte: ficar carregando essas posições iniciais dos objetos é um saco. O ideal seria a gente construir essas relações sem esse x10, x20, tanto na primeira quanto na segunda equações. Mas é possível a gente introduzir algo que simplifica um bocadinho a nossa vida. A gente pode fazer uma mudança de variáveis nesse par de equações diferenciais. Eu posso tomar x1 menos x10 e chamar isso aqui de uma variável x1. E o x2 menos x20 me dá uma variável x2. Só que essa minha mudança, para ela ser coerente, né, ela deveria ser independente das condições iniciais, inclusive para a derivada. Não basta eu chamar x1 menos x10 de um xão1 e o x2 menos x20 de um xão2. Agora, desse par de relações, eu poderia calcular uma derivada em relação ao tempo de x1 menos x10. Isso seria a derivada de xão1 em relação ao tempo. Mas o x10 é uma constante nesse problema. Então, a derivada de x10 daria zero. Eu mostraria, então, que a derivada de x1 em relação ao tempo tem que ser igual à derivada de xão1 em relação ao tempo. O mesmo é para a variável 2. Eu também conseguiria mostrar que a derivada de x2 em relação ao tempo tem que ser igual à derivada de xão2 em relação ao tempo. Ok? Então, eu vou reescrever esse meu par de equações diferenciais nessas novas variáveis. O x1 menos o x10 é o xão1. O x2 menos o x20 é o xão2. E a derivada segunda de x em relação ao tempo é igual à derivada dos xões que eu inventei, a derivada do xão1 e do xão2, ambos em relação ao tempo. Com isso, então, a gente poderia escrever o seguinte: massa 1 vezes a derivada segunda de xão1 em relação ao tempo igual a menos K1 que multiplica x1 menos x10, xão1, mais K que multiplica x2 menos x20, xão2. E o x1 menos x10 é o xão1. Se eu conseguir resolver essa equação diferencial para o xão, que é essa variável que eu estou inventando, basta, posteriormente, eu somar a variável x10 nessa minha solução, que eu vou encontrar a solução para a posição do objeto 1 em relação ao tempo. Tá certo? E depois a posição do objeto 2. E da mesma forma, a massa 2 vezes a derivada de xão2 em relação ao tempo, ela dá menos K2 vezes x2 menos K que multiplica xão2 menos xão1. Tudo bem? Até esse ponto, tudo bem? Por mim, sim.
E nós poderíamos dar uma rearranjada nesse negócio aqui da seguinte maneira. Para massa 1, eu posso reescrever esse sistema como massa vezes a derivada de x1 em relação ao tempo igual a menos K1 mais K vezes x1 menos, ou melhor, perdão, mais K vezes x2. Então, menos K1 x1 menos K vezes x1, K1 mais K vezes x1. E aqui K vezes x2. E aí, para massa 2, eu ficaria com massa 2 vezes a derivada segunda de x2 em relação ao tempo. Aqui nem é x2, não, o x não existe mais, pelo menos até segunda ordem. Isso é o x2 mesmo. Hoje tá difícil. E aí, para o objeto 2, eu vou ter menos K2 mais K, que multiplica x2, menos com menos dá mais, K vezes x1, que é um x1, né, no final das contas. Beleza. O que a gente precisa agora? A gente precisa tentar resolver esse sistema. Isso é um sistema de equações diferenciais. Você tem duas equações diferenciais, certo? Essas duas equações diferenciais são acopladas. A posição do objeto 1 depende da posição do objeto 2. A posição do objeto 2 depende da posição do objeto 1. Ok? Ora, como que eu poderia resolver esse problema? Alguma sugestão? Eu vou fazer o seguinte nisso aqui. Já antevendo o próximo passo que eu vou dar, que é escrever isso numa forma matricial, eu vou escrever isso aqui como massa vezes a derivada segunda do x1 em relação ao tempo, mais K1 mais K que multiplica x1 mais K que multiplica x2 igual a zero. Aliás, mais não, né? Menos. Certo? Transpus tudo para a esquerda, troquei o sinal dos membros da direita. Na outra equação, eu fico com massa vezes a derivada segunda de x2 em relação ao tempo. E isso vai me dar mais K2 mais K, que multiplica x2, menos K, que multiplica x1. Isso aqui tem que dar zero como resposta. Deixa eu só ver se isso aqui está certinho. K2 mais K, menos K vezes x1. Sim, está certo. O que vocês acham que poderia servir como função, uma função para x1 e x2 que resolve essa equação diferencial?
Você fala uma solução, né? Uma solução. Mas vamos pensar essa solução de acordo com a física do problema. A física do seu problema é a seguinte: você tem dois osciladores acoplados, você vai colocar esses dois caras para se movimentar. Eles vão oscilar. De que maneira exatamente eu não sei. Mas vai um para frente, um para trás, um para a esquerda, um para a direita, os dois para frente e para trás, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: soluções do tipo oscilantes são soluções descritas em termos de que função? De que funções? Senos e cossenos. Senos e cossenos. Inclusive no tópico que a gente encerrou na semana passada sobre séries de Fourier, né? Aliás, na semana passada mesmo. Terça-feira, aliás, desculpa. Ué, só um minutinho. Essas aulas de série de Fourier, você já subiu elas? Porque não, ainda não. Eu tenho que colocar. Porque o pessoal relembrar algumas coisas. Tá. Eu vou colocá-las. Devo colocar amanhã, viu? Porque essa noite eu tive que ficar preparando umas atividades para uma outra disciplina minha até umas 5 da manhã. E às 7 eu tive que acordar. Então eu tô morto em pé, sinceramente. Deus, pai. Tô morto em pé. Mas Pelo menos o Galão ganhou. Mas pelo menos o Galão bicou o River lá na Argentina. Não sabe o tanto que eu torci contra. Eu imagino. Eu imagino, Vitor, porque eu já fiz isso muito. Entendeu? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso demais. Eu sei o seu sentimento. Pô, Edson, mas cuidado, viu? Esse time do River é chato, viu? O Grêmio ganhou de 1-0 lá, mas chegou na arena, os caras arrumaram um jeito de prejudicar o Grêmio. O cara fez um gol de mão lá e o Grêmio foi eliminado. Eu lembro. Tem que ficar ligeiro, que a Comebol é pô, cara. Eu lembro disso. Mas não é só isso, não. Né? Esse é um aspecto. Igual a expulsão do Nacho ontem foi super estranha. Porque o lance dele, obviamente, foi falta. Foi falta para cartão amarelo, eu acho. Mas, bicho, ele não estava nem olhando onde a perna dele estava passando. Ele pegou o cara do River mesmo. Entendeu? Mas você acha que ali na linha da pequena área ele ia querer cometer uma falta daquela intencionalmente? Para mim, não foi falta para vermelho, cara. Para mim, não foi. Mas, enfim. Ele já tinha amarelo? Tinha não, foi expulso direto. Mas brasileiro dentro da Argentina, você quer esperar o quê, né? Foi expulso direto, cara. Foi muito estranho, sabe? Esquisito mesmo. Dependendo da situação, ia ser só um cartão amarelo pra ser uma jogada assim, que era promissora, né? Não, o cartão amarelo era merecido. Era merecido, mas o vermelho direto, eu achei muito estranho. Não. Porque, tipo, não era uma chance clara e manifesta de gol, né? Tipo, não. Pois é. Agora, bicho, tem um outro aspecto que é o seguinte. O time do River é muito bom, cara. O time dos caras é bom pra caralho. E o Galhardo é o demônio, cara. O treinador. Ele é filho da puta, cara. Ele conhece demais, cara. Então, pra ele montar o time, vir aqui no Mineirão na semana que vem e meter o ferro no Galo, eu não troco de roupa, não. De jeito nenhum. É perigoso. É perigoso. Ele tava suspenso no jogo contra o Grêmio, né? Tava suspenso. Aí ele desceu no vestiário, cara, no intervalo. Eu lembro. Uma picaretagem aquilo lá. Aquele dia eu só lembro que eu dei graças a Deus por eu não ser gremista, senão eu ia estar muito puta. Mano, aquele dia foi foda, cara. Porra. Ô, gente, então, como o Samuel colocou bem, as soluções, elas são soluções do tipo senos e cossenos. Mas eu acho que tem uma forma mais compacta, mais elegante para a gente poder expressar tanto o x1 quanto o x2. Soluções oscilantes, elas podem ser colocadas na forma de exponenciais complexas. Nós vimos isso na aula de quinta-feira da semana passada e também na aula de terça-feira. Como é que você escreve a série de Fourier em termos de exponenciais complexas? Nós não estamos falando de série de Fourier aqui, não, né? Mas a gente já viu que a exponencial complexa, ela carrega senos e cossenos dentro dela. Estava vendo isso em estrutura ontem. Como é que é? Estava vendo em estrutura isso ontem com onda.
Sim, sim. Exponencial complexa. Então, soluções oscilantes, realmente isso aí acontece lá. Tem parte das soluções da equação de Schrödinger são expressas na forma de Exatamente, foi o exponenciais finalzinho. complexas. As soluções da parte angular, né, em relação ao ângulo φ, elas variam com exponenciais complexas. Mas você poderia escrever em termos de senos e cossenos tranquilamente, só que é mais comum expressar em termos de exponencial complexa, porque fica mais compacto. E a exponencial é mais fácil de ser derivada do que o seno e o cosseno, basicamente por isso. Então, as soluções, por serem oscilantes, elas poderiam ser expressas da seguinte maneira. x1 de t vai ser um A1, uma constante, vezes uma exponencial de I, vezes uma frequência de oscilação, vezes o tempo. E o x2, em função do tempo, vai ser uma constante A2, vezes a exponencial de I, vezes uma frequência de oscilação, vezes o tempo. O que nós estamos fazendo, então? Nós estamos colocando isso na forma de uma suposição. Como o problema é descrito em termos do ponto de vista físico, como o problema é descrito em termos de dois objetos que vão oscilar de alguma forma, né? Isso me dá a liberdade de tentar determinar o x1 e o x2 em termos de exponenciais complexas. Só que, para isso, eu vou pagar um preço. Para que o x1 e o x2 possam ser colocados nessa forma, quem será o A1? Quem será o A2? E mais importante, quem que será esse ômega? O ômega pode ser um número qualquer? Não pode. Haverá valores específicos dessa frequência angular para garantir que essas exponenciais complexas que eu coloquei aqui se tornem soluções dessas equações diferenciais. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vou supor que as minhas soluções têm essa cara e substituí-las na minha equação diferencial. Ok? Reparem, então, o seguinte. Substituindo esse meu par de exponenciais complexas no meu conjunto de equações diferenciais, eu ficaria com M1 vezes derivada segunda do x de 1 vai ser igual a quê? A1, que é uma constante, I vezes ômega elevado ao quadrado exponencial de I ômega t, porque a derivada da exponencial é ela própria. E o I ômega vai descer duas vezes porque é uma derivada segunda. Mais K1 mais K x1, que é A1 exponencial de I ômega t, menos K que multiplica x2, que é o A2, exponencial de I ômega t. Isso tudo igual a zero. Olha que negócio interessante. Essa nossa suposição vai nos permitir transformar a equação diferencial numa equação algébrica. E a própria dependência temporal, ela vai ser eliminada. Porque o fator exponencial de I ômega t, ele é presente em todas as parcelas. Eu poderia colocá-lo em evidência, depois passá-lo para a direita fazendo uma divisão, né? Aí eu teria zero dividido por ele, que vai dar zero. Quer dizer, então, que essa primeira equação, ela poderia ser expressa como menos M1 A1 ômega ao quadrado, o I ao quadrado dá menos 1, né? Mais K1 mais K vezes A1 menos K vezes A2 igual a zero. Ok? Para a segunda equação, substituir o x2 por esse negócio aqui. E aí eu vou ficar com M2
que multiplica a segunda derivada de x2, que vai ser o A2, que é uma constante, e ômega elevado ao quadrado, mais K2 mais K, que multiplica x2, que é o A2 exponencial de I ômega t. Aqui também tem um exponencial de I ômega t que eu esqueci. Menos K vezes x1, que é A1 exponencial de I ômega t. Isso aqui tem que ser igual. Edson, só uma pergunta. Na segunda linha, por que que ficou menos 1 ali? Ó, menos M1. Porque o I ao quadrado é menos 1. Ah, tá. Assim, aqui embaixo você também vai ter um sinal negativo. É a unidade imaginária, é a raiz de menos 1. Ah, isso não. Tá certo? É por isso que está surgindo esse sinalzinho negativo. Novamente, a exponencial de ômega t vai vazar. Ela é comum em todas as parcelas, eu poderia colocá-la em evidência e, na sequência, eliminá-la através desse zero aqui, tá certo? Então, eu vou ter um sistema que é esse aqui. Menos M1 A1 ômega ao quadrado, K1 mais K, que multiplica A1, mais, menos, K, que multiplica A2. Isso. Só o sinalzinho aqui que está errado. Então, menos K, que multiplica A2 igual a zero. Agora vem menos M2, A2 ômega ao quadrado, mais K2 mais K vezes A2, menos K vezes A1 igual a zero. Esse sistema tem três incógnitas. O A1, o A2 e o ômega. Mas você tem duas equações. Eu não tenho uma terceira equação de movimento para eu poder encontrar três incógnitas. Então, em princípio, esse sistema ele não teria solução. Mas ele terá solução. Por quê? Vamos reescrever esse sistema aqui numa forma matricial. Então, isso aqui, então, nos permite escrever o último sistema numa forma matricial. Que matriz ou que matrizes serão essas? Serão essas aqui. Eu vou definir uma matriz com os coeficientes de A1 e A2. Eu vou ter, então, menos M1 ômega ao quadrado, mais K1 mais K, que multiplica A1. Mas aqui eu vou colocar só o coeficiente. Aqui eu vou ter menos K, que multiplica A2. Do lado de cá eu vou ter menos... Aliás, eu vou ter menos K, e aqui eu vou ter menos M2 A2 ômega ao quadrado mais K2 mais K. O A2 não precisa ser colocado, não. Tá certo?
Ele já vai ser colocado aqui, mas de uma outra maneira. Eu tenho, então, essa matriz de coeficientes das incógnitas, das amplitudes do movimento A1 e A2. E aí, essa matriz ela pode atuar em cima de um vetor coluna. Quem será esse vetor coluna? Exatamente os termos que eu deixei de escrever aqui nessa minha matriz. O A1 e o A2. Eu posso multiplicar menos M1 ômega 2 por A1 e reproduzir esse termo aqui. K1 mais K que multiplica A1. K1 mais K que multiplica A1. E menos K que multiplica A2. Como é que você faz multiplicação de matrizes? Você não multiplica linha por coluna? Sim. Embaixo você vai ter a mesma coisa, mas observem que eu tive o cuidado de inverter a ordem dos elementos da equação, porque a multiplicação tem que ser feita na ordem de A1 por A2, pelo menos do jeito que eu montei o sistema. E aqui na segunda equação, quem multiplica o A1 é o menos K. Eu coloquei ele aqui, ó. Vou ter, então, menos K que multiplica A1 A2. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao que eu tenho do meu lado direito, que vai poder ser escrito na forma de um vetor coluna 0, 0. Até esse ponto, tudo bem? Tá. Observem o seguinte. Esse sistema não é um sistema qualquer. O fato do lado direito ser um vetor nulo, aqui um vetor não do ponto de vista geométrico, né? Um vetor do ponto de vista matricial, né? Mas o fato desse cara ser um vetor nulo diz para mim que esse sistema de equações que eu escrevi é aquilo que nós chamamos de um sistema de equações linear e o mais importante, esse sistema ele é homogêneo. De onde vem a tal da homogeneidade? Vem disso aqui, ó. Vem o fato de que você tem no lado direito do seu sistema de equações matriciais o vetor coluna 0, 0. Ok? Qual é a principal propriedade de um sistema homogêneo? Vocês lembram agora há pouco que eu tinha chamado a atenção que, em princípio, esse problema não teria solução, porque você tem duas equações, mas tem três incógnitas. O A1, o A2 e a frequência ômega de oscilação. Mas lá em Gaal, vocês aprenderam o seguinte. Quando um sistema é homogêneo, ele sempre admite soluções. Ainda que na pior das hipóteses, a solução que você tenha seja a solução trivial, que seria afirmar que o A1 é 0 e o A2 é 0. Aí você multiplica isso aqui tudo, vai dar 0 do outro lado também. Então ele admite pelo menos uma solução. Mas para eu poder construir essa solução, eu tenho que pensar em alguma propriedade dessa minha matriz de coeficientes. Lá do Gaal, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no Gaal existe uma condição que a gente estuda para definir quando um sistema de equações homogêneo de fato tem uma solução diferente da solução trivial, que é a solução 0, 0. Vocês lembram dessa condição?
Eu não me lembro. Oi? Eu não me lembro. Porque vejam o seguinte. O A1 e o A2 não podem ser zero. O A1 e o A2 serem zero significa que os seus osciladores não iriam se movimentar. Então, esse vetor aqui não é nulo. Mas o produto do que vem da esquerda por esse vetor está dando zero. Quando você tem uma equação do tipo um k vezes x igual a zero, e você quer determinar o valor de x, você sabe que isso aqui só pode ser verdadeiro se o x for diferente de zero, né? Claro, né? Se esse coeficiente aqui se anular. No nosso caso, você não tem uma equação. Você tem duas. Então, existe alguma propriedade que essa matriz de coeficientes deve possuir para que, quando ela multiplique esse vetor coluna, o resultado dê zero. Quando o sistema é homogêneo, a solução que ele vai admitir, que ele pode admitir, decorre do seguinte fato. Para descobrir essa solução, eu preciso exigir que o determinante da matriz de coeficientes seja nulo. Se esse determinante for diferente de zero, o sistema só terá a chamada solução trivial. Eu vou chamar essa minha matriz aqui, a minha matriz de coeficientes, de A. Então, se o determinante dessa minha matriz A for igual a zero, você tem aquilo que a gente chama de um sistema compatível. Que é o sistema que admite pelo menos uma solução. Mas se você tem um determinante diferente de zero, você vai ter o chamado sistema incompatível. Por incompatibilidade, nós estamos querendo dizer um sistema que não admite soluções, de além da solução trivial. Então, nesse caso de determinante ser igual a zero, diferente de zero, perdão, nesse caso, o sistema ele só admite a solução trivial, que é uma bosta para o nosso problema. A trivial não serve de nada, porque a solução trivial ela seria equivalente a tomar o vetor coluna A1 e A2 e exigir que esse vetor coluna fosse o vetor nulo, 0, 0. De onde você conclui que o A1 é 0, o A2 é 0. Porra, mas se o A1 e o A2 forem ambos iguais a 0, então quer dizer que o seu X1 é 0, o X2 é 0. Eles não estão oscilando, eles estão parados. Tá certo? Mas esse não é o caso. Nosso caso é trabalhar com o determinante da matriz de coeficientes para encontrar soluções que não sejam as triviais para esse sistema. Eu vou, então, exigir que o determinante da matriz de coeficientes seja igual a zero. Então, a gente ficaria com o seguinte.
menos M1 é ômega ao quadrado mais K1 mais o K esquisitão, que é o kappa, menos kappa, menos kappa. E embaixo eu vou ter algo parecido com o primeiro termo. Eu vou ter K2 mais kappa menos M2 ômega elevado ao quadrado. Esse determinante ele terá que ser feito igual a zero. Quando eu faço esse determinante igual a zero, qual incógnita eu vou descobrir no frigir dos ovos? O kappa? Não é o A1, não é o A2. Eles não estão nem presentes nesse determinante. Quem eu vou conseguir determinar nesse determinante é a frequência de oscilações. É do valor de ômega que eu vou conseguir. É do anulamento desse determinante que eu vou conseguir determinar qual que é o valor do ômega. Isso aqui é um determinante muito tranquilo de ser resolvido, né? Porque é um determinante de uma matriz 2 por 2. E aí eu ficaria com o seguinte: menos M1 ômega ao quadrado mais K1 mais K, que multiplica. Você multiplicou os caras da diagonal principal. E agora você multiplica os caras da diagonal secundária, trocando o sinal no final. Menos com menos dá mais, K vezes K vai dar K ao quadrado. Mas é uma diagonal principal, isso aqui nos daria K elevado ao quadrado. Isso aqui tem que ser feito igual a zero. Ok? Esse, então, é o nosso problema até esse momento. Tá joia? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Não, tá tudo certinho, sim. A questão agora é resolver essa equação. Essa equação vai nos determinar quais são os possíveis valores de ômega que fazem, né, essa solução para a posição em função do tempo oscilar, né, como um sistema massa-mola. Não sei se isso aqui vai ser muito tranquilo de ser resolvido. Nós vamos ter que fazer a conta. Claramente não vai ser, vai ter um monte de termo ali, fazer multiplicação. Tem vários termos. Mas essa equação, cara, ela pode ser colocada numa forma fatorada. O que complica mais essa equação é o fato das massas, pelo menos inicialmente, serem diferentes. Você vai ter uma equação diferencial de quarta, uma equação algébrica de quarta ordem em ômega, né? Porque você teria menos com menos mais M1 vezes M2 vezes ômega a quarta. Então, multipliquei esse camarada por esse camarada aqui. Depois vem menos M1 ômega ao quadrado, que multiplica K2 mais kappa. Multipliquei por esses dois aqui numa paulada só. Ok? Mais K1 mais kappa, que multiplica K2 mais kappa. K1 mais kappa, que multiplica K2 mais kappa.
E eu ainda tenho que multiplicar M1 ômega ao quadrado por M2 ômega ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. Nós vamos ficar com M1 vezes... Esse daí já foi, não? Esse daí foi o é primeiro. verdade, é verdade. Esse aqui já foi até o primeiro. Bem lembrado. Então, esse já foi. Aí depois, M1 ômega ao quadrado K1 e multiplica K. K2 mais K. Depois, K1 mais K, que multiplica K2 mais K. E aí, agora sim, por final, K1 mais K, que multiplica menos M2 ômega 2. Então, menos M2 ômega 2, que multiplica K1 mais K. K1 mais K. Isso aqui tem que ser igual a zero. E realmente vai ser uma equação meio Tem um K ao enjoada. quadrado ainda que faltou no final ali. Tem um K ao quadrado. Esse camarada ele vai até rachar fora. Ele vai desaparecer. Porque aqui você vai ter o produto de K com K. Tá vendo? K com K vai dar K ao quadrado, que vai eliminar com esse menos K ao quadrado. Então esse cara desaparece. Vai ficar só um K ao quadrado no final, né? Eu acho que nem vai ficar. Ah, não, vai não, vai não. Não vai não. Eles vão se cancelar mesmo. É. Certo? Então nós vamos ficar com o seguinte. M1 vezes M2 vezes ômega a quarta menos ômega 2 que multiplica M1 mais M2 que multiplica... Ah, não vai adiantar. Eu achei que poderia ajudar um pouquinho, mas não tem jeito. Então, ômega 2 que multiplica... O menos já foi colocado em evidência, né? M1, K2 mais K mais M2 K1 mais K. Então, eu já peguei esse termo. Peguei o M1, M2, K1 mais K, K2 mais K. Falta esse termo agora, né? K1, K2. Mais K1 mais K2, que multiplica K, porque eu vou ter K1K, né? E depois K2 vezes K. E, por fim, K ao quadrado. Menos o K ao quadrado, que o Vitor me lembrou agora há pouco, que eu estava esquecendo, esse aqui dá zero. E esse termo é eliminado com esse aqui. Só um negócio ali, depois do M2 K1 mais K, fecha um colchete, não fecha? Fecha um colchete, sim, porque está todo mundo multiplicado por ômega 2, que é uma equação do quarto grau que, em princípio, pode ser resolvida, né? Você pode transformar isso aqui numa equação biquadrada, né? Porque você tem um termo de ordem ômega quarta, depois não tem termo ímpar, aí vem o ômega ao quadrado, e depois um termo independente. Mas eu vou fazer uma análise dessa equação para um cenário que é bastante comum, que é supondo que as massas são iguais. Quando você supõe que as massas são iguais, vários desses termos aqui vão ficar bem mais simples. Isso faz sentido do ponto de vista prático para um físico? Faz. Tem muitos cenários em que isso é possível, né, na análise de oscilações. Principalmente, que é onde ele quer chegar com as ideias desse capítulo, que é no mundo quântico, né? Quando você coloca átomos num cristal,
esses átomos estão oscilando lá dentro do cristal, né? Ou íons, né? Como o Na+, e o cloro, né? Formando cloreto de sódio, enfim. É muito comum que todos os átomos em um determinado volume sejam iguais. Um pedaço de ferro puro, por exemplo, ele vai ter apenas átomos de ferro, que são iguais, e cujas massas, portanto, também serão iguais. Então, essa equação aqui está tudo ok com ela, tudo bem, só que eu vou assumir agora, por uma questão de simplicidade, não é por obrigação, que o M1 será igual a M2 igual uma certa massa geral, Mzão. E aí, M1 vezes M2 vai me dar um M ao quadrado, ômega quarta, menos M ômega 2, que multiplica K1 mais K2 aqui está faltando um termo. Então, M1K2 virou MK2, né? M2K1 virou M vezes K1 também. E aí tem M1 mais M2 aliás, aqui nem tem esse M1 e M2 não, porque eu estou supondo as massas iguais. Então, vou ficar com M ao quadrado menos M ao quadrado, M1 para K1 mais K2. K1 mais K2 e K com K vai dar 2K. É isso que eu queria no final das contas. Mais K1 vezes K2 mais K1 mais K2 vezes K. Isso aqui tem que ser igual a zero. Essa, então, é a equação que a gente tem que resolver. Tá certo? Mas, gente, eu não vou mentir para vocês, não. O que vem agora para frente dá algumas continhas meio enjoadas, e eu até poderia, talvez, investir mais uns 20 minutos para tentar chegar no resultado final. Mas eu não vou mentir para vocês, não. Eu estou morrendo de sono, tá? Então, hoje eu vou parar a aula por aqui, tá joia? Na aula de terça-feira da semana que vem, eu vou retomar essa equação diferencial, a gente recapitula o problema brevemente, eu vou mostrar como que essa equação aqui é resolvida para tirar quais são as frequências com as quais esse sistema de dois osciladores acoplados podem oscilar. A gente vai ver que existem duas frequências principais, tá certo? E aí qualquer outro movimento poderia ser expresso como uma combinação desses movimentos com essas duas frequências principais, tá certo? Mas por hora, sinceramente, como a Ana gosta de dizer, meu cérebro bugou, entendeu? Cheguei no meu limite. Só uma perguntinha aqui rápido. O M1 e M2, se você for considerar eles diferentes, a única coisa que ia mudar é que te daria mais trabalho de manipular a equação, não é? E outra coisa, vão ser duas frequências principais por causa de raiz? Na verdade, é o seguinte, no fundo vão ser 4 frequências. Que é 1 elevado à quarta, né? Vão ser 4 frequências. Só que o que acontece é o seguinte, com a manipulação que a gente vai fazer na frequência, essa equação que eu tenho aqui agora, ela vai poder ser decomposta em 2 termos.
que são rigorosamente iguais. Aí dá para você tirar as duas raízes para um e as duas raízes para o outro, elas vão ser exatamente iguais. Ah, tá. Tá certo? Quer dizer, são 4 frequências, mas elas têm 2 pares que são iguais no final das contas. Tá, beleza. Você vai ter uma raiz dupla, 2 raízes duplas, né? Melhor dizendo. Uhum. E só um comentário final. Os exercícios do Butkov, você tá de parabéns, viu? Por quê? Nossa senhora, que pedrada que é aquilo. É pouco exercício, mas há folhas. Eles são... Tem um bocado mesmo, admito que tem. Então valeu. Beleza. Ô, gente, vocês me desculpem, você sabe que quando eu aguento, eu até invisto até um pouquinho mais tarde, mas é porque hoje realmente eu não tô aguentando, não. Tá joia? Tá bom, então. Eu vou parar por aqui. Um abraço para vocês, viu, Boa gente? Boa noite, Ed. Beleza, Falou, boa gente. noite. Bom descanso. Boa noite, gente. Falou, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Até.